Fernanda questiona o motivo de Rafael tê-la como Isabela e pergunta se a Patricinha já está morando na fazenda. Rafael responde que não e leva Fernanda para o seu quarto. Letícia cobre Otávio enquanto ele dorme. Otávio se assusta e acorda. Letícia o tranquiliza e o deixa dormir novamente. Rafael pede a Fernanda para que conversem sobre a relação deles. E ela alega que está na fazenda porque queria saber como ele estava. Rafael pergunta a Fernanda se ela já voltou atrás em sua opinião sobre a relação deles e ela nega. Rafael diz a Fernanda que ela quer deixá-lo louco, enquanto a desalmada continua afirmando que eles não podem estar juntos. Isabela se arruma em seu quarto. Fernanda garante a Rafael que perdeu a confiança nele. Rafael pergunta a Fernanda se ela ainda o ama e afirma que está disposto a tudo por ela. Fernanda informa a Rafael que toda sua família a odeia. Rafael pergunta a Fernanda se ela não quer voltar para ele porque pensa que ele não poderá voltar a andar. Fernanda nega e diz que deseja que Rafael seja muito feliz, mas a relação entre eles já é muito tarde para acontecer, e ela tem que seguir seus planos, que não tem Rafael incluso. Fernanda e Rafael choram. Isabela e Letícia se encontram no corredor da fazenda durante o temporal. Rafael afirma a Fernanda que ela não precisava ir até a sua casa só para rejeitá-lo novamente. Rafael diz a Fernanda que essa foi a última vez que ele permitiu que ela o machucasse. Rafael expulsa Fernanda de sua casa e de sua vida. Letícia bate na porta do quarto de Rafael e ele pede para que Fernanda se esconda. Letícia leva água para Rafael e nota que Rafael está triste e pergunta se ele estava chorando. Rafael despista. Letícia afirma que escutou Rafael falando com alguém e ele inventa que era com David pelo telefone. Letícia pergunta para Rafael se ele concorda que Isabela fique na fazenda. O fazendeiro elogia Patricinha apenas por saber que Fernanda está ouvindo tudo. Rafael afirma a Letícia que Fernanda está morta para ele. Ela escuta e chora. Mari encontra Isabela na cozinha e conversa com ela. Isabela pergunta as novidades do povoado para Mari, principalmente sobre Ângela. Mari elogia Isabela e a admira por seu estilo. Mari conta para Isabela sobre os seus sonhos. Isabela oferece dinheiro a Mari para que ela lhe conte tudo o que aconteceu na fazenda. Isabela pede segredo a Mari, que aceita o trato. Durante o temporal, surge um homem armado de capa, chapéu e olhar de ódio e vingança. Letícia se despede de Rafael e afirma ao filho que ficará na sala assistindo TV, pois está sem sono. Fernanda questiona Rafael sobre sua relação com Isabela e ele não lhe dá maiores explicações. Rafael dá orientações para que Fernanda saia da fazenda sem que ninguém a veja. Fernanda sussurra que ama Rafael. O homem misterioso se esconde atrás das plantas quando vê um dos guardas de Otávio. Fernanda continua andando pela fazenda e entra no quarto de Otávio. Fernanda vê Otávio dormindo e lembra da época que Santiago morreu. Fernanda se aproxima de Otávio e aponta a arma para ele. Fernanda diz em pensamento que Otávio já arruinou sua vida 2 vezes e não permitirá que ele volte a fazer. Se escuta um grande barulho de bala no povoado e os capangas de Otávio se assustam ao ouvir. O homem misterioso os observa. Espalham alguns panfletos em todo o povoado, dizendo que Otávio Toscano está morto como merece. Antônio e Martina ficam incrédulos e repercutem. Martina pensa que Letícia ficou viúva e reza pela alma de Otávio. Todos os habitantes da fazenda veem os panfletos. O homem misterioso cavalga pelo povoado e lê um dos panfletos. Luiz liga para Joana e lhe conta que Otávio morreu. Joana procura por sua arma e a vê ao lado de Fernanda, que está dormindo. Joana pensa que Fernanda matou Otávio e a acorda perguntando como que ela foi capaz disso.
Uma amiga liga para Letícia e lhe avisa que Otávio morreu. Letícia se desespera e procura por seu marido. Letícia chora e explica que dormiu no quarto de hóspedes para não acordar Otávio. Maria afirma que os seguranças escutaram um tiro e Letícia desmaia. Fernanda também pensa que Otávio morreu, mas afirma a Joana que não o matou. Fernanda e Joana estranham a autoria dos panfletos. Letícia continua incrédula e chorando e sofre pelo marido, enquanto Mari, Roberto e Francisca a consolam. Letícia afirma que morrerá sem Otávio e Francisca tenta acalmá-la. Letícia pede que Rafael não saiba de nada enquanto não for confirmado. Júlia é avisada de que Otávio morreu e ela grita por Germã. Júlia se preocupa e afirma que irá morrer e Germã estranha. Júlia o despista, afirmando que Otávio é a salvação de sua família. Fernanda continua negando que não tem nada a ver com a morte de Otávio e com os panfletos contra ele. Fernanda confirma a Luiz e Joana que foi à fazenda com a intenção de matar, mas não teve coragem. Fernanda chora com os amigos e diz que partiu sua alma ter que se despedir definitivamente de Rafael. Fernanda diz lembrar que saiu chorando da fazenda sem atirar em Otávio e chama a si mesma de covarde. Fernanda diz que atirou para o alto só para assustar e por isso todos escutaram o disparo. Joana abraça e consola Fernanda. Luiz questiona quem matou Otávio. Joana levanta a hipótese de ter sido um infarto. Fernanda deseja que não, pois Otávio deveria morrer lentamente e dolorosamente. Francisca liga para Carmelo, que não atende. Otávio chega de repente, Letícia e Francisca o abraçam e comemoram. Otávio afirma que saiu cedo e que Carmelo o acompanhou. Carmelo surge com os panfletos e mostra a Otávio. Otávio rasga os panfletos e pede a todos que voltem a trabalhar. Otávio diz a Letícia que isso foi uma brincadeira pesada. Letícia afirma a Otávio que isso não é uma brincadeira, pois recentemente teve um atentado contra Rafael e alguém quer fazer mal a toda sua família. Otávio e Carmelo debatem quem poderia ter feito isso e pensam em Fernanda. Martina fica de luto por Otávio e afirma que Otávio morreu carregando grandes pecados. David o defende e Martina garante ao filho que Otávio não é fiel a Letícia. Ele pede à mãe que deixe de fofocas. Carmelo diz a Otávio que pensa que Fernanda já sabe sobre tudo. Otávio diz que Fernanda não se meteria com ele por saber do que ele seria capaz de fazer contra ela. Carmelo pensa que Fernanda se aproximou propositalmente de Rafael. Otávio diz que isso foi uma casualidade, mesmo não acreditando muito. Otávio diz que Fernanda se arrependerá de ter sobrevivido caso continue em seu caminho. Letícia pede a Otávio para ir embora da cidade e ele afirma que não irá fugir, pois não permitirá que ninguém o ameace em suas próprias terras. Sandra e Clara vendem queijo no povoado. Um homem reconhece Clara como uma fogosa e tenta agarrá-la. César, um homem misterioso, a defende e exige que ele se desculpe com Clara. César expulsa o assediador e Clara o agradece. Fernanda deseja ir investigar com Luiz e Joana se Otávio morreu e eles não permitem. Gabriel diz a todos que homens armados estão chegando ao rancho e Fernanda se assusta. Rafael acorda e reconhece sua fisioterapeuta. Rafael olha seu celular e liga para David, que lhe deixou muitas mensagens. David conta para Rafael o que aconteceu. Otávio, Carmelo e seus capangas chegam ao rancho de Fernanda. Otávio exige falar com Fernanda, que o questiona o motivo de ter tantos homens armados apontando para ela. Joana e Gabriel também pegam suas armas. Júlia conta sua preocupação por Otávio para Isabela. Júlia, sem perceber, chama um amante por um apelido e a Patricinha novamente estranha. Júlia despista, falando que caso Otávio morresse, Letícia e Rafael iriam embora e eles ficariam sem nada. Júlia pede a Isabela que fique encarregada de dizer para Rafael que Otávio está bem.
Otávio mostra os panfletos a Fernanda e pergunta se ela é a responsável por espalhá-lo. Fernanda pergunta qual motivo ela teria para isso e se ele lhe fez algo para que ela reagisse assim. Otávio alega que pode estar tentando se vingar dele por não ter concordado com a relação dela e Rafael. Rafael se desespera com a notícia e quer ver Otávio. Rafael fica eufórico e questiona Isabela o que aconteceu com seu pai. Isabela o tranquiliza. Fernanda diz a Otávio que é um exagero ter tantos homens armados lhe apontando. Fernanda afirma a Otávio que roubaram as terras de seu marido para construir a empacotadora. Otávio alega que não é bandido e que é apenas um homem de negócios. Fernanda afirma que lhe tiraram tudo que era de Santiago. Otávio inventa que tudo foi feito legalmente. Fernanda garante a Otávio que se quisesse matá-lo já teria feito e ele saberia a verdade só de olhar para os seus olhos. Fernanda rasga o panfleto na frente de Otávio. Isabela e Rafael conversam sobre os inimigos da fazenda que ultimamente estão atentando contra eles. Rafael afirma a Isabela que ficará no povoado para descobrir quem está por trás de tudo isso. Mateu e os pequenos fazendeiros chegam ao rancho para defender Fernanda de Otávio e seus capangas. Otávio afirma a Fernanda que ele é um homem de paz. Fernanda lhe pergunta por que sua empresa está nas terras de seu marido que não queria vender. Otávio diz a Fernanda que se ela tem suspeitas sobre ele, tem que denunciá-lo. Fernanda diz que as autoridades os protegem, pois são seus amigos. Otávio ameaça Fernanda, dizendo que ela está se metendo com a pessoa errada, e caso insista, eles voltarão a se ver. Fernanda não recua e enfrenta Otávio. A recepcionista do hotel pergunta a César quanto tempo ele ficará hospedado. César responde, dizendo que será apenas por uma noite. David e Rafael conversam sobre Isabela, que afirma que não voltará com a ex. Rafael conta a David que sentiu Fernanda sincera e segura durante a noite e por isso se fez de digno e a deixou ir. Rafael diz que achou estranho o motivo de Fernanda invadir sua casa só para desprezá-lo novamente. Rafael afirma a David que seria capaz de fazer de tudo por Fernanda, mas ela não quis. Rafael sofre por Fernanda. Sandra conversa com Clara sobre o assédio que ela sofreu. Clara conta a Sandra que David ainda não sabe sobre o seu passado e afirma que está muito apaixonada por ele e tem medo de perdê-lo. Sandra alega que David ou sua mãe podem descobrir por conta de um bêbado qualquer. Fernanda conta a Luiz e Joana que ouviu Otávio falando que era inimigo de um tal de Guzmán. Fernanda quer descobrir os problemas que tem entre Otávio e Guzmán. Joana afirma que Otávio pensa que Fernanda não o reconheceu como o assassino de Santiago e que talvez não tenha reconhecido. Luiz afirma a Fernanda que caso Otávio tivesse morrido, ela seria a primeira suspeitada. Fernanda tem a ideia de denunciar Otávio como principal suspeito da morte de Santiago, mas lamenta a falta de provas. Otávio fica furioso com Antônio por ainda não descobrirem quem espalhou os panfletos. Otávio acredita na palavra de Fernanda e a chama de rival digna para Carmelo. Joana e Luiz comemoram que agora Fernanda quer fazer justiça pela lei e não com as próprias mãos. Fernanda diz que esperará o primeiro erro de Otávio para provar tudo o que ele fez. Joana sente medo das ameaças de Otávio. Fernanda anuncia que buscará provas de tudo de sujo que Otávio já fez e irá expor. Fernanda afirma que mandará Otávio para a cadeia e o fará perder tudo que ele tem, desde o amor da sua esposa até o de seu filho. Otávio garante a Carmelo que Fernanda o interessa como nunca lhe interessou nenhuma outra mulher, mas afirma que não o suficiente para arriscar tudo o que tem. Otávio diz a Carmelo que não voltará a baixar a guarda para Fernanda e que dessa vez ela tem que morrer.